Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de gestão da qualidade. Hoje nós iremos falar de mais algumas ferramentas na parte de controle empresarial. Então, vamos lá para o próximo slide. Só antes de começarmos a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as subdivisões do módulo. Nós já trabalhamos toda a parte de planejamento, organização e direção, e agora na atualidade estamos na parte 4, que é o controle, né? Trabalhando todas as ferramentas da qualidade. Já trabalhamos Brainstorm, PDCA, 5W2H, análise SWOT, 5 forças de Potter, e hoje iremos falar um pouquinho sobre diagrama de Ishikawa e diagrama de Pareto. O diagrama de Ishikawa é uma das ferramentas da qualidade que também é conhecida como diagrama de espinha de peixe, por causa do seu formato, ou também diagrama de causa e efeito, por ser compostas pelo problema e por suas possíveis causas. Então nós temos aí o diagrama de Ishikawa, que foi criada pelo Kaoru Ishikawa, né, que era um japonês que criou essa ferramenta aí tão utilizada e uma das consideradas melhores ferramentas para utilização quando nós falamos sobre possível causas e problemas dentro das organizações. A ferramenta ela é usada para encontrar, organizar, classificar, documentar e exibir graficamente as causas de um determinado problema, agrupadas por categorias que facilitam o brainstorm de ideias e análises da ocorrência. Como as causas são hierarquizadas, é possível identificar de maneira concreta as fontes de um problema. Um brainstorm com a equipe pode incentivar uma análise aprofundada sobre o problema que envolva a maioria das possíveis causas de um problema, pois promove a discussão e consequente melhoria do processo. Então nós temos aí esse diagrama de Ishikawa como uma ferramenta que ela precisa de uma análise, né, para você executar. Você precisa entender qual é o passo a passo, como executar essa ferramenta, porque senão fica difícil. Além disso, esse diagrama de Ishikawa é uma das ferramentas que as empresas na atualidade estão utilizando muito, principalmente quando nós falamos de resolver problemas na pirâmide organizacional, lá no nível estratégico, no nível tático da organização, porque geralmente esses dois níveis da empresa são os que vão resolver os problemas organizacionais. Então, geralmente, se você quer crescer dentro de uma organização, essa é a ferramenta ideal para você ter conhecimento, porque quando você vai trabalhar num nível maior dentro da organização, maior é a quantidade de problemas que você vai ter que resolver. Então, o diagrama de Ishikawa ele é excelente para esse tipo de situação. E vocês estão vendo aí essa imagem do primeiro slide, que ele vai mostrar exatamente que o diagrama de Ishikawa ele tem esse formato nessa espinha de peixe. Está até desenhado um peixe aí para vocês verificarem que realmente parece mesmo.
falar aí um pouquinho sobre algumas palavras-chave que são utilizadas na elaboração do diagrama de Ishikawa. Nós temos aí a palavra efeito, problema, causa, causa primária ou principal e causa secundária. Então vamos começar aí com efeito. Efeito é aquilo que é produzido por uma causa, resultado ou consequência. Então sempre que você tiver um efeito, ele vai vir por causa de uma causa, né? Então, nós temos aí causa e efeito, exatamente por esse motivo que o nome da ferramenta diagrama de Ishikawa também pode ser considerado diagrama de causa e efeito. Problema, dificuldade na obtenção de um determinado objetivo ou resultado esperado. Situação difícil, que pede uma solução. No diagrama de Ishikawa é comum que o problema apareça como uma pergunta. Então nós temos aí o problema, que é exatamente o que você vai fazer para resolver este determinado problema. Então nós vamos ter o problema muito bem especificado lá na ferramenta, né, diagrama de Ishikawa. Causa, origem, motivo ou razão de algo. Então você vai mostrar qual é a causa, né, de determinado problema, onde que essa causa ela está. E aí, posteriormente, nós temos a causa primária ou principal e a causa secundária. A causa primária são as causas mais notáveis, causas de primeiro nível, que agruparão as subcausas. Já a causa secundária são as subcausas da causa principal, ou ramificações das causas principais. Então essa ferramenta ela vai servir muito para você chegar na raiz do problema, né? Por quê? Porque você vai ter uma gama de causas, causas primárias, causas secundárias, que vão fazer com que você pense naquele problema de uma forma onde você possa chegar na raiz do problema da organização. O método Ishikawa parte da hipótese de que cada problema há um número limitado de causas primárias ou causas secundárias, ou até mesmo terciárias, e assim sucessivamente. Por ser elaborado inicialmente para sistemas industriais, as causas são agrupadas em 6 categorias, que são conhecidas como os 6M: máquina, materiais, mão de obra, meio ambiente, métodos e medidas. Então, pessoal, agora nós iremos falar um pouquinho sobre os 6Ms. Esses 6Ms, eles fazem parte do diagrama de Ishikawa, e para que você consiga chegar à raiz do problema, nas causas principais ou secundárias, você precisa entender como que esses 6Ms funcionam. Então, dentro da espinha de peixe, cada uma das espinhas ela vai representar um desses M's. E aí, em cima desses M's é que você vai encontrar a raiz do problema. Então, nós temos aí o primeiro M, que é materiais. Quando o problema é causado pois a matéria-prima ou o material que foi utilizado no processo não está de conformidade com as exigências para a realização do trabalho, ou seja, está fora das especificações necessárias para ser utilizado, como produto em tamanho incorreto, produto vencido, fora da temperatura e etc. Então, quando o problema estiver nos materiais, você vai para a espinha de materiais e você vai dizer o porquê que aquele problema está na espinha de materiais. Mão de obra. Os problemas também podem envolver atitudes e dificuldades da pessoa ou das pessoas que trabalham na empresa na execução do processo e podem incluir pressa, imprudência, falta de qualificação e falta de competência. Então aí, quando o problema da sua empresa ela estiver acontecendo por causa de mão de obra, você vai colocar as causas ali, né, na espinha de mão de obra, ok? Meio ambiente. Neste item, devemos analisar o ambiente interno e o ambiente externo da empresa e identificar quais são os fatores que favorecem a ocorrência destes problemas, como, por exemplo, poluição, calor, falta de espaço, layout, barulho, reuniões e etc. Então, quando o problema for no ambiente de dentro da empresa ou no ambiente de fora da empresa, você vai utilizar aí a espinha do meio ambiente. Método.
Os processos, procedimentos e métodos usados durante a atividade também podem influenciar para que o problema ocorra, ou seja, deveremos analisar o quanto a forma de trabalhar influenciou no problema. Por exemplo, se houve planejamento, se foi executado conforme o planejado, se as ferramentas certas foram utilizadas e assim sucessivamente. Então, quando o problema foi na forma de trabalhar, né, no método de trabalho, você vai utilizar aí a espinha de método, ok? E aí nós temos as medidas. Essa categoria abrange causas que envolvem as métricas que são usadas para medir, monitorar e controlar o trabalho, como a efetividade dos instrumentos de calibração, indicadores, metas e cobranças. Apesar da existência dessas categorias, a ferramenta é flexível para que a empresa adeque as categorias de acordo com a sua necessidade. Então, apesar de terem esses 6 M's, nem sempre o problema ele vai estar nos 6 M's. Às vezes, o problema ele pode ser resolvido apenas utilizando 3 M's, apenas 4 M's, e assim sucessivamente. Então, você vai verificar e analisar, né, a necessidade da empresa em resolver este problema. Fazer a ferramenta diagrama de Chikawa. Primeiro, você vai definir qual é o problema que será resolvido, qual o problema que a sua empresa irá resolver. Segundo, fazer um brainstorm com a equipe usando a pergunta: por que este problema aconteceu, relacionado com cada uma das categorias. Se você fizer o brainstorm sozinho, aí nesse caso você tem que se perguntar o porquê que este problema aconteceu. Então você vai analisar: foi no método, foi na máquina, foi no meio ambiente, foi na medida, foi no material, foi na mão de obra. Você tem que se perguntar onde foi que ele aconteceu, como foi que ele aconteceu. Terceiro, analisar as causas, perguntando por que essa causa aconteceu, criando assim ramificações de causas e subcausas, para gerar um diagrama mais completo com níveis mais profundos de causas. 4. Analisar dados e evidências das causas que foram identificadas na construção do diagrama para chegar assim à causa raiz. E 5, criar planos de ação para eliminar a ocorrência ou mitigar os efeitos da causa raiz. Então aí, na finalização, depois que você construiu o diagrama e conseguir chegar à raiz do problema, você vai ter que buscar uma solução para esse problema também, tá bom? Nós temos um diagrama de Chikawa já completo, né? Como vocês estão percebendo, olhem aí, foi usado a espinha de materiais, a espinha de métodos, a espinha de mão de obra, a espinha de máquinas e a espinha de meio ambiente. A espinha de medida não foi utilizada. Por quê? Porque neste exemplo a empresa viu que o problema não estava na medida, ela estava nos outros M's, mas na medida não estava. Então vamos lá para o problema. O problema ele sempre vai ficar aqui nesse quadrado maior da espinha de peixe, né? Então nós temos aí, o problema que está acontecendo são perdas no setor de hortifruti. Então é um supermercado, né? E nesse supermercado o principal problema que está acontecendo são as perdas no setor de hortifruti, onde ficam as hortaliças, as frutas, né, os legumes e assim sucessivamente desse supermercado. Então vamos lá. Mas por que estão acontecendo essas perdas? Foi aí analisado, né, por toda a empresa o motivo de estar acontecendo esses problemas e aí foi identificado em materiais, em método, em mão de obra, nas máquinas e no meio ambiente. Vamos começar aqui. O que foi que eles identificaram na mão de obra? Na mão de obra, com os funcionários, com as pessoas que trabalham com a empresa, foi identificado que seleção e qualificação de fornecedores, né, que não está havendo uma seleção e uma qualificação de fornecedores da forma correta. Então, isso gera problemas para a organização, porque quando essa seleção e qualificação dos fornecedores não é executada, muitas vezes o fornecedor ele vai enviar o produto de qualquer jeito. Então, se chegar o produto ruim na nossa empresa, consequentemente, o produto vai ir para o cliente com problemas. Então, este é um problema aí de mão de obra.
Treinamento da equipe da seção. A equipe da seção ela está aí com diversos problemas onde eles não foram treinados e por esse motivo eles estão precisando de um treinamento, né? Então aí na parte de mão de obra foi analisado isso. No método está acontecendo um problema no abastecimento das gôndolas, né? Além disso, não há uma gestão de pedidos de compras, né? A pessoa responsável ela não faz um gerenciamento de pedido de compras e com isso gera diversos problemas. Por exemplo, se eu pedir muito tomate e esse tomate não vende naquele mês ou naquela semana, consequentemente esse produto vai estragar dentro da minha empresa. Então tem que ter todo um cuidado com a qualidade desse produto, né? E tem que ser gerido tem que haver uma gestão, né, de pedidos de compras, porque se não tiver, isso vai ser um problema. Se a empresa comprar mais do que o necessário para a venda. Manuseio inadequado dos alimentos. Então, aí um problema que a pessoa que está trabalhando ali manuseando os alimentos, ela faz um manuseio inadequado. E isso daí é um problema, né? Agora nós vamos para os materiais. Os materiais que são utilizados para fazer, por exemplo, o manuseio, né, para fazer qualquer situação, elas são aí materiais de alta periculosidade. Então, pode gerar um problema também para a organização. Agora nós vamos para as máquinas. O problema pode ser no transporte, e o problema também pode ser nas condições das gôndolas, que é onde eu coloco esses produtos. Então, olha aí, duas máquinas, né, ou equipamentos que podem gerar problema para minha organização. Meio ambiente, fatores climáticos. Pode ser que o período da cidade esteja muito quente e por esse motivo os produtos eles venham a ter algum problema, né? E assim gerar problemas para a clientela. Então pode ser fatores climáticos. Períodos de safra. Pode ser que também seja um período de safra ruim e por esse motivo aquele produto ele não veio com uma qualidade excelente. Então nós temos aí tudo que foi analisado por esse supermercado e aí eles vão ter que resolver este problema. Como é que seria resolvido? Aí na mão de obra a gente viu que o problema é na seleção e qualificação dos fornecedores e com a equipe que trabalha na seção de hortifruti que eles não foram treinados. Então a gente pode resolver esse problema de duas formas. Primeiro, selecionar e qualificar esses fornecedores, né? Então nós vamos fazer uma seleção dos nossos fornecedores, verificar quais são os que entregam produtos com maior qualidade, quais são os que entregam produtos que são ruins, e aí nós selecionarmos e comprarmos apenas dos melhores fornecedores. Então pronto, se nós fizermos isso, né, nós chegamos a essa raiz do problema. Então se nós fizermos isso, nós vamos conseguir resolver este problema. Segundo, a equipe estava sem treinamento, então nós precisamos fazer um treinamento com a equipe para resolvermos o problema. Então, pronto, resolvemos o problema de mão de obra. Agora vamos para método. Abastecimento errado ou equivocado das gôndolas. Nós vamos fazer um controle de como vai ser abastecido essas gôndolas. Então, as pessoas que são responsáveis por fazer esse serviço, elas vão fazer esse abastecimento de uma forma melhor. O segundo aí no método é a gestão de pedidos de compras, né, que não acontece. Então aí a pessoa que é responsável por esse setor de hortifruti, ela tem que gerir os pedidos de compras da forma correta. Só pedir o que geralmente é vendido no supermercado, porque senão vão gerar problemas, né, para a instituição, para a organização. Manuseio adequado dos alimentos. Então, novamente, vai ter que ser ali no treinamento, juntamente com o treinamento desses funcionários, nós vamos ter que mostrar qual é o manuseio adequado desses alimentos, porque os próprios funcionários, eles podem estar manuseando da forma errada porque eles não foram treinados. Então, vocês estão vendo que um problema é ligado ao outro, então esse método, consequentemente, estaria errado, né? Materiais. Quais são os materiais que nós vamos utilizar? Geralmente,
Dentro de um setor de hortifruti, de um supermercado, nós temos aí a alta periculosidade ou perecibilidade ao manusear, né, esses produtos. Em alguns casos, mas acredito que não seja mais tão utilizado, mas tinham algumas empresas que elas utilizavam alguns produtos para haver uma durabilidade maior, né, dos hortifrutis dentro do setor de hortifruti dos supermercados. Isso pode ser um problema, porque vai afetar aí, muitas vezes até a segurança e saúde do funcionário. Então isso daí é um problema e a empresa ela tem que buscar uma forma de resolver isso. Como é que nós vamos resolver? Não utilizar determinados produtos, não utilizar determinados materiais que causem essa alta perecibilidade ou alta periculosidade para o funcionário. Máquina, condições das gôndolas, nós temos que ver se as condições dessas gôndolas elas são boas, se essas gôndolas elas são adequadas, né? E muitas vezes se elas forem gôndolas, né, se forem prateleiras que não são adequadas, nós vamos ter que fazer a troca dessas máquinas, né? O transporte muitas vezes ele é feito pelo fornecedor. Então, quando a gente fizer a seleção dos fornecedores aqui na mão de obra, muitas vezes nós já vamos resolver este problema. Mas se a empresa, ela, por exemplo, tem alguns casos que nós temos um recebimento em um setor, por exemplo, em uma sede, e aí dessa sede eu vou transportar os produtos para as empresas menores, o que vai acontecer? Pode ser que o problema de transporte seja da minha empresa. Aí, nesse caso, eu vou ter que resolver este problema de transporte. Meio ambiente, fatores climáticos e períodos de safra. Geralmente, isso daí é uma coisa que nós não temos como controlar, porque é o meio ambiente externo, né? São as questões de calor, são as questões de período de safra que nós não podemos controlar. Porém, quando nós temos aí um período de calor maior, nós podemos aumentar a potência dos ar-condicionados ou dos refrigeradores para que os produtos eles fiquem com uma quantidade de tempo, né, maior, sem perdas na nossa instituição. Então, é uma forma de você tentar, pelo menos, amenizar a situação. Já no caso dos períodos de safra, muitas vezes, quando não está no período de safra, e mesmo assim tem algumas empresas vendendo esse tipo de produto, é você não comprar, você não disponibilizar aquele produto para o seu cliente se você sabe que o produto está com problema. Então nós temos aí essa forma de resolver o problema que pode não ser tão boa, né? Aí vai depender de como a empresa decide resolver. Então aqui nós temos o seguinte problema, né? Que é um outro exemplo que nós vamos trabalhar, que é o iogurte de morango mofado, né? E este problema, como vocês podem perceber aí dentro dessa empresa, ele tem diversas causas e em todos os M's. Então a empresa ela identificou em todos os M's essas possíveis causas. Vamos começar aí falando um pouquinho da máquina. Refrigerador com oscilação de temperatura, ou seja, o problema ele está na máquina, está no refrigerador. Temperatura de armazenamento acima do específico, então por esse motivo está acima do específico, então está gerando o problema de deixar o iogurte mofado. Falhas na pasteurização, que é exatamente o processo onde você faz a fabricação do iogurte. Caminhão com oscilação de temperatura, então é o caminhão também que tenha esse problema de oscilação de temperatura. Então você vai buscar resolver, sempre quando vocês forem fazer a resolução do problema, vocês sempre colocam fora do diagrama de Chicago. Vocês podem colocar na parte de baixo ou ao lado, né, do diagrama, onde você achar melhor. Aqui nesse caso nós colocaríamos o que embaixo? Se o refrigerador ele está com essa oscilação de temperatura, nós podemos fazer duas coisas. Ou mandar consertar esse refrigerador ou comprar um refrigerador novo, né? São duas situações que você pode fazer. É claro, nem todas as empresas elas têm condições de comprar um refrigerador novo. Então, muitas vezes é mandar consertar esse refrigerador, né? Se a temperatura do armazenamento ela está acima do especificado, você já consegue resolver esse problema mandando consertar o refrigerador. Então, já faz parte aí do problema da máquina, né, de refrigeração.
falhas na pasteurização. Então esse daí é um outro problema que vem de uma outra máquina, que é a máquina que vai pasteurizar o iogurte. Então você, novamente, ou compra uma máquina de pasteurização nova, ou você conserta a máquina que você já tem na sua empresa. Isso vai depender do capital que cada empresa tem para fazer a resolução dos seus problemas. Caminhão com oscilação de temperatura. Geralmente isso daí fica na parte lá do ar-condicionado, do refrigerador do caminhão. Não tem necessidade de comprar um caminhão novo, pessoal. Então, novamente, consertar lá o refrigerador do caminhão que faz o transporte dos iogurtes. Mão de obra, falta de conhecimento, né? Caminhoneiro desliga a refrigeração para gastar menos combustível. Então nós temos aí esses dois problemas que podem ser na mão de obra. O que a gente vai fazer? Dar um treinamento e orientar os caminhoneiros que não façam esse tipo de situação para não gerar problemas para a empresa, porque fazendo isso, eles vão fazer com que a empresa perca o produto. Meio ambiente, alta temperatura de uma determinada localidade. Foi como a gente falou ainda agorinha no exemplo anterior. A alta temperatura é algo que fica difícil você resolver porque é algo do meio ambiente, mas você pode internamente aumentar a temperatura, né? No caso diminuir para ficar mais gelado, você diminui a temperatura do refrigerador. Se ele está em 15 graus, você coloca em 10 graus para poder ficar mais gelado o produto. Medida, pesagem inadequada da matéria-prima, falta de calibração do equipamento e assim sucessivamente. Então, isso são formas de trabalho onde você mediu de uma forma incorreta. Então, nesse caso, você tem que fazer novamente um treinamento com os seus funcionários, as pessoas que estão fazendo essa pesagem inadequada, que não estão calibrando o equipamento da forma correta, para que eles sucessivamente. Material. Uso de matéria-prima vencida, então o problema consequentemente está no material. Uso de embalagem inadequada. Polpa de frutas e outras matérias-primas adicionadas depois do processo de acidificação com contaminação de micro-organismos elevados. Então, vocês percebem que nós temos 3 problemas que são de acordo com a matéria-prima. Então, uma forma de você resolver esse problema é não usar matéria-prima vencida, comprar de fornecedores que tragam a matéria-prima apenas com a data de vencimento. Uso de embalagem inadequada, você resolve utilizando a embalagem adequada, né? Principalmente com o tratamento lá com os seus fornecedores. Então, aquilo que a gente falou lá de conversar com os fornecedores, que entra ali na mão de obra, já seria um problema que estaria interligado, né? Então precisamos aí fazer um tratamento melhor com os fornecedores. Mas se isso acontecer por irresponsabilidade da empresa, se essa matéria-prima venceu dentro da empresa, se essa embalagem inadequada foi a própria empresa que fez, ou se essa outra polpa ela foi colocada no processo por causa que a empresa não teve responsabilidade, então nós precisamos aí dar uma analisada no que deve ser feito. Último aí, que é o método, ele está muito ligado a questões da própria empresa, né, e conhecimentos próprios sobre a elaboração do iogurte. Então, aí, nesse caso, é falha na correção do pH, refrigerador é desligado durante a noite, entre outras situações, né, isso aí vai ser mais específico da empresa. Então, é a própria empresa que vai ter que verificar como resolver esse problema. O que eu recomendo que vocês utilizem para a elaboração do diagrama de Chicago. Verifiquem qual é o problema e se vocês não souberem como resolver o método ou algo ligado à máquina, vocês têm que pesquisar o assunto para poder resolver este problema.
né? Se nós não somos especialistas em determinado tipo de empresa, nós temos que buscar para assim, melhorar a qualidade da nossa organização. Então, essa ferramenta diagrama de Ishikawa, ela é, pessoal, sensacional. Muitas vezes, você como um funcionário, como uma pessoa que sabe utilizar a ferramenta diagrama de Ishikawa, você se torna um profissional até mesmo diferente. Esse chega a ser um diferencial. Por exemplo, numa entrevista de emprego, se você diz que você sabe manusear, sabe utilizar a ferramenta de Ishikawa, muitas vezes isso daí é até um diferencial para que você realmente seja aprovado. Iremos falar sobre o diagrama de Pareto, que foi criado pelo Wilfred Pareto, que era um economista italiano que desenvolveu esses métodos, né, para melhorar a distribuição desigual, né? Ele criou essa ferramenta visando aí a relação 80-20, que dizia que 20% da população mundial detinha 80% das riquezas produzidas no mundo. Então ele analisou tudo isso e ele criou o diagrama de Pareto. Com a contribuição de Joseph Juran, o princípio de Pareto se transformou em uma das 7 ferramentas da qualidade, né, utilizando essa relação 80-20 para analisar os problemas de qualidade encontrados em qualquer empresa. Então nós temos aí essa ferramenta que ela é muito utilizada, principalmente por serem gráficos que são utilizados para demonstrar os problemas e as possíveis soluções dentro de uma organização. Aí começar já mostrando o exemplo para vocês, para que vocês possam entender como é que faz a montagem do diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto é composto por 2 conjuntos de dados. Primeiro, um gráfico em que os fatores a serem analisados, né, as ocorrências, não conformidades, reclamações do cliente, defeitos, ou seja, o que vocês vão analisar devem ser organizados em colunas, começando com os problemas mais recorrentes e avançando gradativamente do mais recorrente para o menos recorrente, conforme se vê no exemplo que nós vamos mostrar no próximo slide. Uma linha que representa a porcentagem acumulada da frequência das ocorrências, como podemos ver também no próximo slide que nós vamos apresentar. Vamos ver aí, nesse gráfico, como que acontece, como que é formado o diagrama de Ishikawa. Nós temos aí 6 ocorrências que acontecem nessa empresa e cada uma dessas ocorrências tem uma porcentagem em que elas ocorrem, né, uma frequência. Por exemplo, a primeira ocorrência, digamos que fosse numa empresa, num supermercado que apresentam diversos problemas. O primeiro problema é atendimento ruim. 35% das pessoas entrevistadas, digamos assim, disseram que o principal problema deste supermercado é atendimento ruim. Então, nós vamos colocar aqui no gráfico uma barra até o número 35 das porcentagens, dizendo que o atendimento é ruim da empresa. O segundo problema, que pode ser, por exemplo, falta de produtos, pode ser o segundo problema, e aí ele tem 30%. Já o terceiro problema vai ter 15%, está entre 10 e 15, né? Ele vai ter aí, digamos, 13%. O quarto problema vai estar entre o 10 e o 5, pode ser 8%. O quinto problema vai estar entre 5 e 10 também. Digamos que ele é um pouquinho menor do que o de 8%, então digamos que ele tem 7%. E o último vai ter aí 5%. Então, todos esses problemas, essas ocorrências que vão acontecer, as causas, né, do problema, ele pode ser aí pré-definido como 100%. Então, todos eles, juntando todos esses problemas, eles são aí 100%. Aqui na segunda parte do diagrama de Pareto, nós temos as frequências que são acumuladas. Aqui tá os nomes, né, dos problemas que estão acontecendo na empresa, que lá no primeiro gráfico não tinha. Primeiro, embalagem rasgada, 35%. Segundo, validade vencida. A gente viu lá no primeiro gráfico que era 30%, só que aqui é a frequência acumulada. Então, 35 mais 30, 65%. Embalagem rasgada, validade vencida. Agora o terceiro, pedido trocado, 78%, né? Porque a gente juntou os 65% mais os 13% que era do terceiro
da terceira coluna. Na quarta coluna nós temos aí preparo inadequado, 87%. Por quê? A gente juntou 78 mais 9%, né, que dá aí 87%. Pesagem incorreta, nós temos aí 95%, porque juntamos mais 7%, né, que é a porcentagem de pesagem incorreta. E o último, falta de monitoramento. Como a gente viu lá, era 5%, o que totaliza 100% do nosso gráfico. Então, nós temos agora o diagrama de Pareto completo, né? Porque temos as duas informações. Nós temos aí as causas, que tem as suas porcentagens pré-definidas em cada coluna, e nós temos as frequências acumuladas, que é você juntar o primeiro com o primeiro e o segundo com o terceiro, aí depois junta com o quarto, junta com o quinto, até chegar no último, que dá o total, que é 100%. Então, aqui está o diagrama de Pareto completo. Então, vamos lá. Como fazer o diagrama de Pareto? Nós temos aí 9 etapas que vocês vão seguir para executar o diagrama de Pareto. Primeiramente, você vai ter que determinar os fatores que serão comparados no gráfico e coletar os dados necessários. Então, você vai ter que fazer essa coleta de dados e aí conseguir executar o diagrama de Pareto. É claro que em alguns exercícios os dados já vão ser dados para você, mas se você está fazendo o diagrama de Pareto do zero, você vai ter que coletar esses dados de alguma forma. Segundo, determine a medida de comparação, que pode ser frequência, tempo e custo, e o total de ocorrências no período analisado para cada um dos fatores. Então, você vai ter que analisar isso para posteriormente você transformar em porcentagem. Terceiro, somar as ocorrências para determinar o valor total. Foi como eu falei, você vai ter que somar para posteriormente fazer as porcentagens. Calcular o percentual de cada ocorrência de acordo com o valor total. Por exemplo, digamos que são 100 produtos. 100 produtos é igual a 100% dos produtos que a empresa tem. Desses 100 produtos, 20 produtos eles estão com um defeito, por exemplo. Se 20 produtos de 100 estão com defeitos, você vai calcular a porcentagem que, como a gente já está utilizando 100, vai ser 20% dos produtos estão com defeito. Mas aí tem o cálculo todo de matemática financeira que vocês têm que fazer para executar esse cálculo percentual, ok? Calcular o valor de cada percentual de cada ocorrência de acordo com o valor total, calcular o percentual acumulado das ocorrências, que é quando você faz a porcentagem acumulada. Sexto, desculpem, listar os fatores do mais frequente para o menos frequente, ou seja, do maior para o menor, que nem estava lá na tabela onde estavam as colunas. Sexto, listar os fatores, Sétimo, desenhar as colunas com as quantidades de ocorrências coletadas. Oitavo, traçar uma linha que represente o percentual acumulado, iniciando sempre na primeira coluna à esquerda. 9. Analisar o diagrama, identificando quais fatores são mais recorrentes e quais devem ser os priorizados. Então vamos lá começar esse exemplo. Para verificar qual seria o ponto estratégico para abrir uma filial, a direção de uma empresa está analisando em qual bairro da cidade a empresa faz mais entregas de pizza. Diariamente, durante 15 dias, o entregador de pizza anotou a quantidade de viagens que foram feitas para cada um dos bairros dessa forma. Então ele colocou aqui no dia 1º, ele foi para o bairro Água Branca 3 vezes. No primeiro dia, ele foi para o bairro Alto 7 vezes, para o bairro Bom Retiro 6 vezes, para o João Bento 10 vezes, para o Vila Formosa 2 vezes e assim sucessivamente, né? No segundo dia ele foi a outras quantidades, no dia 3 outras quantidades e aí totaliza, né, a quantidade total. No bairro Água Branca, ele foi 71 vezes em 15 dias. No bairro Alto, ele foi 79 vezes em 15 dias.
No bairro Bom Retiro, ele foi 146 vezes em 15 dias. No bairro Jardim São Bento, ele foi 164 vezes em 15 dias. E no Vila Formosa, 95 vezes. Então, a gente tem aí essa tabela de dados que deve ser feito pela empresa para ela poder fazer um gráfico de em qual bairro ela deve. Nós temos essa tabela que ela vai mostrar o bairro, o total de entregas em cada bairro, o total acumulado, que é somando do primeiro com mais o segundo, com mais o terceiro, com mais o quarto, com mais o quinto. Nós temos o percentual de cada bairro e a frequência acumulada. Então, vamos lá, o Jardim São Bento, a gente viu lá desde da primeira tabela que o total foi 164, né? Como ele é o primeiro, o total acumulado é 164. O percentual é 30%. Daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês a como fazer o cálculo. O que dá como frequência acumulada também 30%. Já o Bom Retiro, ele foi 146, né, de atendimentos, né, de entregas. Já o total acumulado, você vai somar o primeiro com o segundo, que vai dar 310. E aí vai dar o percentual de 26%. E a frequência acumulada, você vai somar 30% mais 26, que dá igual a 56. E assim sucessivamente você vai fazer até o último. Como fazer o cálculo da porcentagem? Você vai pegar o total, né, dividido por 100, e aí você vai descobrir o valor de 1%. Então vamos lá. Lá na tabela, se vocês somarem todas as entregas de todos para todos os bairros, vai dar 555. Esse 555, como é porcentagem, você vai dividir por 100, porcentagem, por 100. Divide por 100, você vai descobrir o valor de 1%. Então, 5,55 é igual a 1%. Por quê? 555 dividido por 100 é igual a 5,55. Pronto, você tem um valor de 1%. Só que em cada bairro tem uma quantidade. Como que eu vou descobrir a porcentagem de cada bairro? Você vai pegar o valor do bairro e dividir pelo valor da porcentagem. O primeiro bairro, ele tem 164. Então, você vai pegar 164 e dividir por 5,55, que vai ser igual a 29,54. E aí foi arredondado para aproximadamente 30%. Então, o cálculo ele é bem simples de matemática financeira que você precisa para fazer a nossa ferramenta. Temos, olha, o diagrama de Ishikawa já completo, né? Foi feito o cálculo de todos os bairros. E aí o que vai acontecer? O Jardim São Bento, a gente viu lá que ele era 164. Então ele está aqui, ó, batendo lá acima um pouquinho de 160, que é 164. Já o Bom Retiro, ele está acima de 140, porque se eu não me engano ele é 148. Mas aí vocês verifiquem lá na tabela anterior. Depois nós temos o Vila Formosa, que fica aqui aproximadamente em 98, que era o que estava lá na tabela também. E assim sucessivamente, até chegar ao outro bairro. Então você vai colocar o tamanho, né, da frequência que ele está em cada uma das tabelas. Pronto, colocou aí o tamanho das frequências em cada uma das frequências, o que você vai fazer? Você vai colocar agora a porcentagem, que é essa fita laranja aqui, tá? Então, a primeira porcentagem, ela tava ali em 30%, foi 30%, né, o cálculo que a gente fez. Então, 30% vai estar entre 20 e 40 aqui do outro lado, ó. Então, você coloca aqui. Já os outros, o que vai acontecer? Você vai ver qual foi a porcentagem que você vai acumular. 30 mais, por exemplo, 20 e poucos por cento vai dar aqui, quando chega aqui na segunda tabelinha aqui, na segunda coluna, você vai colocar aqui em aproximadamente 50%, porque foi 30 mais
20. Aí vocês precisam fazer os cálculos para saber o que deu em cada uma das colunas, tá bom? Então, quando vocês forem montar o diagrama de Pareto, vocês têm que colocar pelo menos 5 variáveis, né? Aqui no caso a gente colocou uma exemplificação de 5 bairros, ok? Temos a nossa atividade. A nossa atividade é você elaborar sobre a empresa que seu grupo está trabalhando, o diagrama de Chikawa e o diagrama de Pareto individualmente, como nós conversamos na aula anterior. Vocês vão montar o diagrama de Chikawa, verificando os problemas, né, e assim sucessivamente, e vocês vão montar o diagrama de Pareto. Como vocês podem montar esse diagrama de Pareto? Vocês podem criar, por exemplo, como se fosse uma entrevista que vocês fizeram com os clientes e os clientes apontaram os 5 principais problemas da empresa. Aí vamos dizer assim, que vocês entrevistaram 100 clientes. Desses 100 clientes, 30 clientes reclamaram sobre 30 clientes reclamaram, por exemplo, sobre o mau atendimento. Então, esses 30 clientes vão ser igual a 30%, porque se você pegar a quantidade total, 100 dividido por 100, é igual a 1. 1 vezes 30 é igual a 30%, né? Que nem a gente fez ali no cálculo. Então, vocês vão fazer, né, sobre 5 reclamações que o cliente fez sobre a empresa de vocês e vão montar o diagrama de Pareto que vocês estiverem montando. E aí, conforme vocês forem montando, vocês me enviam pelo WhatsApp para que eu possa ir verificando se vocês estão fazendo da forma correta ou não.